A graça e a paz a você que me ouve, aqui quem vos fala é a diaconisa Patrícia, e nós estamos dando início hoje ao 22º dia da nossa campanha Mulheres que Edificam. E o tema de hoje é Armando a Tenda de Luto. Então Rispa, filha de Aías, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Nos tempos bíblicos, cobria-se de pano de saco era sinal de tristeza e lamentação, especificamente devido à morte ou às calamidades. Geralmente este ato era acompanhado com jejum, mas quanto a mim, quando estava enfermo, minhas vestes eram um pano de saco, humilhava minha alma com jejum, e minha oração voltava para o meu seio. Salmos 35, versículo 13. Como Rispa, cubra-se de pano de saco, arme uma tenda de luto e proteja os seus filhos das investidas de Satanás. Proteja-os orando por ele, clamando a Deus por eles, pedindo a proteção de Deus por eles. Quem sabe você não está enfrentando problemas com seus filhos agora. Os seus filhos ainda são pequenos, estão bem espiritualmente e não te dão preocupações, mas nem por isso deixe de buscar por eles. Esta foi a recomendação de Deus às mulheres que se sentiam seguras, sossegadas, como se nada estivesse acontecendo ou por acontecer. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouve a minha voz, e vós, filhas que estáis tão segura, inclinai os vossos ouvidos às minhas palavras, porque daqui a um ano e dias vireis a ser turbados. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão segura. Despai-vos, põe-des vós nuas, e cingis com panos de saco os lombos. Isaías capítulo 32, versículo 9 ao 11. As filhas de Sião estavam tão seguras de si, o juiz estava às portas, mas elas estavam como que dormindo. Infelizmente, esta é a situação de muitas mães. O perigo está às portas e elas não se posicionam diante de Deus. Mas agora eu sou grata a Deus, porque Ele tem levantado mulheres como você, que está ouvindo este áudio com o coração ansioso e desejoso de construir uma casa abençoada. Aleluia, Jesus. Como uma mulher cheia de fé, você não pode ficar indiferente à situação em que nós estamos vivendo. Aleluias. Temos que ter e firmar um propósito com Deus. Aleluias. E se nós pararmos para ler os salmos, um capítulo por dia, acompanhado de um jejum e oração, nós iremos ver que grandes coisas fará o Senhor por nossas vidas. E o Senhor até mesmo pode, através da nossa oração e do nosso clamor, resgatar aqueles que estão perdidos. Aleluia, Jesus. Deus honrou a luta de Rispa. E assim eles foram enterrados com a honra e dignidade, porque o seu sofrimento e coragem tocaram o coração de um rei. Toquemos também o coração do rei. Não desista dos seus filhos. Sei que você pode estar cansada de lutar, mas não desista. Lute como uma leoa, como diz o poema. Com a força de uma leoa, ela defende o seu. Mesmo com a sua vida, disso não abre mão. Defenda-os com jejum e oração. Não abra mão deles. Seus filhos são herança de Deus. Seus filhos são filhos da promessa. Não abra mão de vê-los na presença de Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. No dia de ontem, a nossa campanha veio relatar sobre uma mulher, sobre Rispa, uma mãe, aleluias, que ficou prostrada dia e noite, lutando, guardando os corpos dos seus filhos, que foram mortos injustamente por causa do delito do rei Saul.
E hoje o Senhor está nos convidando novamente a nos colocarmos como esta mãe, nos colocarmos como Rispá, lutarmos pelos nossos filhos, intercedermos pelos nossos filhos. Rispá lutou com todas as suas forças, para que não deixasse os corpos dos teus filhos que estavam enforcados em praça pública serem devorados pelas aves dos céus, e nem tão poucos serem, aleluias, devorados também pelas rapinas que vinham de noite. E o Senhor está me convidando e te convidando a ser como esta mãe. Aleluias, a lutar pelos nossos filhos, pelo nosso lar, a não permitir que Satanás venha tragar e roubar os sonhos dos nossos filhos, que Satanás venha roubar as esperanças de um lar abençoado, porque a promessa quem te fez e quem me fez foi o Senhor. Então não desista de clamar e de lutar pela sua casa, não desista de clamar e lutar pelos seus filhos, porque eles são a herança que o Senhor determinou e entregou nas tuas mãos, para que eu e você viéssemos cuidar, para que eu e você viéssemos a zelar. Então que eu e você venhamos a ter sabedoria, que nós viemos lutar pelos nossos filhos como uma mãe, como uma leoa luta pelos seus filhotinhos, como Rispá lutou e protegeu os seus filhos mesmo depois de mortos, porque ela não desistiu até que ela pôde, aleluia, dar um enterro decente para os seus filhos, um enterro digno da vida deles. Ela ficou naquele lugar, velando pelo corpo dos seus filhos mortos, até que moveu de íntima compaixão o coração do rei Davi, e ele proporcionou a eles um enterro digno, que ela achava que eles eram merecedores. Então que eu e você não viemos desistir dos nossos filhos, mesmo que a circunstância diga que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que nós viemos a lutar pela nossa casa, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, mesmo que o mundo lá fora diga o contrário, mesmo que a dificuldade, a circunstância que nós estamos vivendo diga o contrário, que eu e você venhamos a lutar e interceder, até que também nós venhamos a mover o coração do Rei, que é o Senhor Jesus Cristo, e que Ele venha nos honrar e nos abençoar nesta terra. Não desista de clamar pelos teus filhos, não desista de clamar pelo teu marido, não desista de clamar pelo teu lar, porque o Senhor te escolheu e te chamou para ser a diferença. Então faça a diferença. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor